Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 12 de setembro, o Ibovespa apresentando queda de 2,42%, basicamente confirmando o que eu já vinha comentando em relação a esse movimento de baixa que a gente tinha aqui no Ibovespa a partir aí da terça-feira. Já vinha comentando que a forma como caiu diminuía bastante a chance de ter o rompimento do topo anterior, da máxima que foi atingida, 62.309, e principalmente de ter um movimento bom aqui para cima, interessante de se pegar em diversos ativos. Esse dia aqui, que foi o pregão de ontem, hoje foi um festival de stop para quem entrou comprando a superação da máxima desse pregão anterior. Em diversos ativos, eu cheguei a citar aqui TUB 4, APETR4, então eu listei vários aqui, BBSE3, PECAR4, BRFS3, BRML3, Lojas Renner, HGTX3, Rent3, IP3. Tenho muitos ativos que fizeram isso, superaram a máxima do pregão anterior e afundaram no pregão de hoje, perderam essa mínima, ou seja, dando indícios mais claros de mudança de tendência. Não está mais em tendência de alta. O Ibovespa, já tinha comentado isso aqui, por mais que não veja mais um pivô de baixa, mas para mim a tendência já passa para indefinida, não está mais em tendência de alta, tendo como suporte imediato já um nível testado aqui em torno dos 56.900 até a região ali dos 56.100. Abaixo disso é a região mais de 55.500, até arredondando para 55 mil pontos. Petro, PETR4, só falar da semana, né? A semana foi com queda de 6,19%. A invasão do topo anterior, da antiga resistência, e a forma como veio a queda, anulando ali 2 candles fortes de alta, traz também um cenário deteriorado da tendência de alta de médio prazo. Então, prejudica essa tendência de alta de médio prazo e traz uma chance até de anular essa tendência de alta, que seria a perda dos 55.238 pontos. Petro, PETR4, dentro do que eu tinha comentado ali em relação ao Ibovespa, hoje foi uma chuva desse tipo de sinal na quinta, superação da máxima no weekend anterior. Poxa, mas aqui foi uma correção, ele está acima do... está na zona de suporte, está em cima do fundo anterior, mas a forma como o movimento veio já traz um indício mais fraco, uma probabilidade menor desse movimento ser tão interessante de se pegar, isto é, trabalhando numa relação risco-ganho mais favorável, que não seja só de 1 para 1. Então, gerou aqui o stop para quem entrou comprando, perdeu aos 20,60, e a Petro vai apontando aí para no curto prazo para buscar ali nível de suporte mais baixo, nesse momento mais significativo, já ficaria na faixa dos R$19. O imediato é os R$20 que já foi testado no pregão de hoje. Abaixo disso seria R$19 o próximo nível de suporte importante para a Petro. Na semana a queda foi de 11,74%. Uma queda realmente expressiva que também vai comprometendo a tendência de alta de médio prazo. Até porque também já é uma tendência extensa, já tem um bom tempo dessa tendência. Se pegarmos o gráfico mensal, trazer aqui esse movimento aqui para cima, abre a chance realmente de ter uma correção, só que ela está começando muito forte aqui, até pelo gráfico mensal. Vamos ver como é que vai terminar o mês. A gente está aí caminhando para metade do mês e devolvendo boa parte da alta do mês passado. Vale 5 pregão de hoje, alta de 1%, conseguiu fechar ali nos 25,24. É um ativo que para compra contra a tendência de swing trade eu não faria mais, eu já comentei isso aqui ontem. E a minha opção seria, se for buscar compra nesse ativo, na expectativa que tenha que um repique de alta, não dá para prever onde vai chegar, mas para mim isso aqui tudo já é um repique de alta, já não está andando tão bem, esse repique, lógico que comparado ao Ibovespa, começou até razoavelmente bem, não acompanhou o Ibov nessa queda, até porque também o ativo já tinha tomado bastante pancada para baixo. Então, pensar em compra aqui nesse ativo continuaria sendo mais para day trade. Conseguiu vir aqui voltar para cima dos 25,16, o rompimento aqui agora dos 25,27 seria a alternativa de uma compra mais para day trade, podendo trabalhar com stop até abaixo dos 25,04. A semana na Vale foi ainda de alta de 0,96%, depois de uma série de semanas para baixo. O ativo encontrou uma zona de suporte, o que pode trazer aí um repique de alta, já com resistência na faixa dos 25,66 principalmente. Sambi11 conseguiu fechar o pregão em alta de 2,32%. Ela fez aqui um fundo ainda ascendente, vai mantendo sua tendência de alta, um dos poucos ativos mantendo tendência de alta, SUSB5, FBR3, a BTOW3 que nós citamos ontem em termos de rompimento,
Teve um pregão muito bom no pregão, hoje, alta superior a 5%. Mas a SAMB 11 é outra que traria essa chance de trabalhar em compra de rompimento, se superar a máxima do pregão de hoje, 16,07, a favor ainda da tendência. Seria uma alternativa. Aqui no G60 significaria dizer um fundo ascendente, um fundo aqui ascendente, e nova máxima para aumentar a chance de continuar o movimento aqui de subida do gráfico diário, onde teria resistência pela frente lá na faixa 16,37. Aí mudando um pouco, assim, primeiro eu estou falando aqui de rompimento, aí vamos falar aqui de correção ainda. VLID 3 está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um movimento de baixo. Tem um risco um pouco maior em cima já dessa operação, veio com um movimento razoavelmente mais forte para baixo, mas ainda se encaixaria ali para uma compra. Como eu falo, um risco um pouco maior porque já teve um movimento bom de alta no gráfico semanal. E aqui no gráfico semanal ela rompeu um topo anterior e não conseguiu se manter acima dos R$40. Tem uma resistência de 39,83 e conseguiu fechar na semana passada acima dos R$40 e nessa semana já voltou para baixo. Então é um primeiro sinal de enfraquecimento da tendência de alta, principalmente a de curto prazo. Então por isso que eu digo que é uma operação com risco um pouco maior, mas seria ainda assim uma operação de correção dentro de uma tendência de alta, onde a correção não anulou tão muito o movimento de alta anterior, e aí a entrada seria na superação da máxima de hoje, 39,73, podendo trabalhar com stop aqui para baixo da mínima de hoje, ou no meio do caminho aqui, usando mais uma questão de volatilidade em cima desse ativo. Então, superação de hoje, 39,73. E aí buscando ali um objetivo que não extrapole tanto assim os 40,86. CSAN3, aí já partindo para outro nesse sentido, só que esse aqui, a VLID está com topos e fundos ascendentes. Esse aqui fez uma pancada, gerou uma pancada para cima e agora está devolvendo aqui boa parte, pelo menos ali já a metade do que tinha subido já devolveu. Mas é outra também no mesmo sentido, de buscando aqui em alguma situação de repique de alta, pode até buscar a entrada ali via G60 para ter um stop mais curto. Pelo diário seria a superação de hoje, da máxima de hoje, 41,78. E de forma simples, se fosse trabalhar com relação 1 para 1, superação da máxima de hoje, stop abaixo da mínima, 40,52, e projeção pelo menos do risco dessa operação aqui para cima. Só mostrando aqui BVMF3, está no movimento de baixa, não perdeu a mínima do fundo anterior, mas já está com uma chance maior disso aqui acontecer, de perder essa região aqui de suporte que vai de 12,52 até R$12,40. Por quê? Porque veio muito forte para baixo. Eu já tinha falado isso aqui dentro do vídeo chat que eu faço de fechamento pregão diariamente no Investmania, que apesar desse candle aqui de alta, que poderia trazer uma compra por causa do martelo, ainda acima do fundo anterior, a forma como veio a queda diminui a chance de ter um movimento bom para cima. Aí foi mais uma que também gerou stop aí, se entrou comprando dessa forma. Então é um ativo que abre a chance de buscar compra ainda, mas é com risco muito maior. Diversos ativos estão dessa forma. Então o cenário de maneira geral vai mudando para a gente buscar mais operações na ponta vendedora após uma correção dessa queda do que tentar pegar essa correção em diversos ativos. Ciel3 está em tendência de baixo, de curto prazo, perdeu aqui o suporte. Eu cheguei até recomendar compra na quinta-feira, se ela conseguisse superar a máxima da quarta, não conseguiu, então a operação foi cancelada. E hoje ela veio aqui para perder o suporte, gerando um candle de indefinição. Então, dentro desse candle de indefinição, buscando ali trabalhar numa situação de reversão de tendência, que tem um risco maior nisso, mas se isso confirmar a relação risco-ganho é bem interessante, aí seria uma possibilidade de entrada na superação dos 40,79. Tá? Uma operação mais arriscada, mas que traz uma relação risco-ganho um pouco mais interessante. MGLU3, agora olhando na questão de falar de possível venda, a MGLU3 seria um desses ativos. Já tem aqui 2 candles de correção, dependendo se ela ampliar essa correção aí por mais uns 2 pregões, pode trazer uma chance de venda no decorrer da semana. Então diversos ativos podem se encaixar um pouco melhor para buscar venda de swing trade do que ficar trabalhando na compra, pegando correção aí nesses papéis.
ou no máximo buscar, se for correção, de mais para day trade ou para um dia, de um dia para o outro, seria algo nesse sentido, sem exigir muito na relação risco-ganho. E por último, o BBRK3, que também nesse sentido, perdeu ali, fez um movimento forte de baixa, perdeu suporte, perdeu a tendência. Então, dentro de uma correção que já está no seu primeiro pregão, se ela apresentar aqui uma correção na próxima semana, também seria um ativo para monitorar no decorrer da próxima semana, focando mais em venda. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.